Muito bem. Bom, hoje meus alunos, pessoal do Facebook, tá todo mundo perguntando sobre a lua de hoje. O que fazer na lua de hoje, já que nós temos uma lua aí duplamente especial, né? Nós temos uma segunda lua cheia no mês e também é a segunda lua azul do ano. A lua azul é quando nós temos duas luas cheias no mesmo mês, coisa que não acontece comumente, né? É mais raro. E para nós bruxos, para os magistas e para quem gosta de trabalhar com magia ou quem gosta de trabalhar com o poder da lua, hoje é uma noite muito especial para isso. Então eu venho trazer aqui algumas dicas simples, fáceis, mas profundas, para que a gente possa ancorar esses poderes e usar a nosso favor, tá? Muito bem. Eu sempre costumo dizer que em práticas de magia, magia para nós não é algo feito aleatoriamente. Nada do que a gente faz dentro de uma prática mágica é aleatório. Os ingredientes, o que a gente fala, o que a gente intenciona, né? Eu costumo dizer que nós não fazemos simpatias, né? Que são aquelas magias mais populares em que alguém te diz como fazer algo operacionalmente e você faz sem ter um conhecimento do porquê aquilo do porquê aquilo funciona. Você simplesmente faz porque alguém falou que dá certo. Na magia, não. Na magia, nós sabemos o porquê de tudo e é justamente isso que empodera a nossa magia. Direcionar cada força, cada energia de cada elemento utilizado na magia. Então eu vou dar aqui algumas dicas simples e rápidas para que vocês possam fazer hoje. Se não der tempo de fazer hoje, faça amanhã, tá? Mas são dicas para qualquer dia de lua cheia. Mas se você puder fazer hoje, que é uma das luas mais fortes, melhor ainda, tá bom? Bom, primeira coisa que eu sempre ensino é fazer a tal da água lunarizada. O que é água lunarizada? É uma água em que você vai colocar nela o poder da lua, a energia da lua, tá? Agora, por exemplo, eu tô em São Paulo hoje, aqui já tá ameaçando chover, se já não estiver chovendo. Essa água de chuva de lua cheia, água de chuva de dias especiais, água de chuva de sabá, de esbá, de lua cheia, de Natal, de Ano Novo, ou seja, qualquer água de chuva de um dia de poder, guarde esta água, né? Primeiro porque a água da chuva já é poderosa e segundo que a chuva, quando ela cai, a água ela é totalmente condutora, né? Então a água quando cai das nuvens, ela capta toda aquela atmosfera psíquica que está naquele dia ou naquela noite. Então se você está num dia de poder, principalmente onde as mentes, né, das pessoas estão ligadas a algum fato positivo, obviamente, né? Então dias de festas, né, Ano Novo principalmente, ou no dia de comemoração de celebrações pagãs ou cristãs, ou qualquer dia em que todo mundo esteja vibrando algo muito bom e chove, guarda aquela água de chuva, porque ela vai acumular aquela força e aquela intenção, tá? Agora, hoje, se chover hoje, onde você está, também guarde esta água de lua, essa água de chuva, até porque você pode usá-la para fazer depois água lunarizada ou qualquer outra água sagrada ou utilizar para poções mágicas e por aí vai, tá? Mas a dica de hoje é o que? Fazer uma água lunarizada. Você pode usar água de rio, água mineral mesmo, que a gente compra de garrafinha, água de rio, água de cachoeira, água de mar. Mas se você não tiver aí de imprevisto nenhuma dessas águas, usa água da torneira mesmo. Eu evito usar água de torneira porque ela já tem muita química, né? Quem já tem galão de água mineral em casa usa, ou se você puder utilizar, comprar, melhor. A ideia é, como a água é supercondutora, é a gente atrair o poder da lua para a água.
Agora, qual que é o poder da lua, né? A lua, enquanto símbolo, vamos falar assim, ela representa os poderes inconscientes, os poderes do sonho, o mundo do sonho, o sono, né? Os aspectos sombras do ser, tudo que está relacionado ao oculto, ao próprio mundo da magia, ao mundo da espiritualidade, ao mundo astral, à projeção astral, ao mundo oracular, enfim, tudo aquilo que lida com o desconhecido, né? Então, quando a gente tem uma noite de lua cheia, a lua cheia ela está no seu poder do magnetismo pleno, né? Ela tem toda a sua força. Então, é uma noite em que a gente pode utilizar a sua energia para toda e qualquer magia ou situação relacionada a tudo isso que eu acabei de descrever, né? Para quem é pagão, para quem é da bruxaria ou trabalha com espiritualidades pagãs, normalmente correspondem à lua a divindades, né, ligadas à força lunar, a deusas lunares. Então também é uma noite de poder para honrar essas divindades ou qualquer força ligada ao poder da lua, tá? Então quando a gente pega uma água, coloca sob a luz da lua, e você intenciona que aquele poder da lua venha para a água, né? Você está trazendo então essa força para a água. Até porque a água é totalmente lunar, né? Dizem que o elemento água, dizem não, o elemento água é relacionado às emoções, aos sentimentos, aos aspectos psíquicos e parapsíquicos, né? Então a relação da água com a lua é muito forte. Haja vista a questão das marés, né? Então a lua tem uma grande influência sobre o fluxo e refluxo das marés, né, do mar. Então quando a gente trabalha com a magia lunar, a gente entra em conexão com todo esse conhecimento, como eu falei lá atrás. A gente não está praticando uma magia meramente por uma questão operacional, mas a gente sabe que todos esses elementos têm um porquê de estar ali, tá? Tem um porquê de estar sendo utilizado e canalizado, no caso, para essa água lunarizada. Você pode colocar a água num pote, normalmente eu gosto de algum pote que lembre um útero, né, que lembre um feminino, porque a lua tá ligada ao feminino, ao princípio feminino, não necessariamente ao gênero feminino, tá? Mas a um princípio feminino, algo que lembre um caldeirão, uma taça, enfim, para você colocar essa água, ou uma cumbuca. Eu só evito coisas de metais, tá? Mas qualquer coisa de cerâmica, vidro, cristal, tá valendo. Você coloca a água lá dentro e deixa, na medida do possível, captar a luz da lua, deixa sobre a luz da lua. Se você tem condições na tua casa, no teu apartamento, enfim, de estar sobre a luz da lua, numa sacada que seja, tenta olhar para dentro e ver refletido na água a lua, que essa é uma das formas mais fortes de lunarizar a água, né? Você olha para dentro e vê a lua refletida lá. E aí você imagina uma luz prateada vindo da lua e aquela própria luz que está refletida na água tomando a água com seu poder, tá? Muito bem, então isso é uma dica, lunarizar a água começando dessa forma. Ponha, enche de água, põe sobre a luz da lua e procura achar a lua no reflexo da água, tá? Bom, vamos incrementar esta água lunarizada para a gente também utilizá-la como uma poção para expandir a terceira visão, ou para jogar na água de banho para expandir o nosso poder psíquico ou parapsíquico, fazer outras magias utilizando essa água, usar como água abençoada, tá? Tem diversos usos que você pode fazer com essa água. Tem uma erva chamada Artemisia, tá? Artemisia vulgaris, que é também conhecida como losna. Essa erva, essa planta, ela tem um poder muito grande de desenvolver os nossos aspectos intuitivos, psíquicos. Para quem lê oráculo é muito bom, para quem quer ampliar a intuição é muito bom, para quem quer
melhorar o seu sono, ter sonhos proféticos, ter sonhos lúcidos, favorecer práticas de projeção astral, equilibrar a parte psíquica. Essa planta junto com a água lunarizada, ela é muito indicada, tá? É uma planta fácil de achar, pelo menos aqui onde eu moro em São Paulo, é fácil de achar. Pergunta por Losna ou Artemisia, tá? Para quem não tem a planta, pode utilizar no lugar dela o óleo essencial, tá? Os óleos essenciais também substituem. E aí você vai colocar umas 3 gotinhas desse óleo essencial, tá? De Artemisia aqui. Eu coloquei uma dica aí no Facebook há pouco tempo e lá tem uma lista de ervas que vocês podem substituir. A babosa, por exemplo, também é uma planta lunar, todas as plantas lunares, tá? De classificação lunar. Então, nós colocamos a nossa água lá, põe para captar a luz da lua. Se você vai utilizar o óleo essencial, põe 3 gotinhas, mistura e faz a mesma coisa olhando o reflexo da lua. Se você pega os raminhos de losna ou se você utiliza ervas, você pode colocar as ervas ao redor para captar também a luz da lua, tá? Faz essa conexão com a água. Tudo na magia, como eu falei, a gente faz conexão com as forças atuantes daquela magia. A losna ou Artemisia é uma planta, é um ser vivo, tá? Na magia, nós bruxos não utilizamos as plantas e esses ingredientes meramente como um objeto. São seres vivos, são seres de energia. Então, nós nos conectamos com essa força, pedimos aquilo que nós estamos querendo, honramos isso e agradecemos. Se você tá pegando, que nem eu tenho em casa, um pé de Artemisia, normalmente eu dou algo em troca para ela, alguma oferenda, um cristalzinho, enfim, e pego um pedacinho dela sem que eu pegue uma grande parte, sem que eu a prejudique, né? Bom, enfim, então você se conecta com essas ervas. Se você usou óleo essencial, lembre-se que esse óleo essencial foi feito também de um ser vivo, né? Honre isso, agradeça. E aí então utilize e deixa ali. Cada um, conforme as suas práticas mágicas e espirituais, pode se conectar com uma força divina lunar, pode se conectar com a lua, pode honrar a lua, pode proclamar poemas à lua, enfim. Coisas aí já mais elaboradas para quem já tem práticas de magia lunar, tá? Se não, para quem não tem, faz o que eu tô falando, pega a água, coloca a água e faz essa lunarização junto com as ervas, tá? Você vai deixar lá uma ou 2 horas lunarizando, certo? E depois você recolhe tudo, coloca num vidro, deixa guardado por um dia, né? Então você vai colocar a água junto com as ervas. Você pode utilizar também na água lunarizada um cristal. Cristal também potencializa, tá? Então você pode usar pedrinhas de cristais. Eu tenho aqui umas pedrinhas da lua, a verdadeira, tá? Deixa eu ver se aqui fica melhor. Pedrinha da lua. Existe uma outra pedra chamada da lua, que na verdade não é pedra da lua, é uma pedra artificial, se chama opalina, tá? Ela não é uma pedra de verdade, ela é artificial, né? Tá? Porém, essas pedras aqui em taça com água, eu tenho várias. Vou mostrar aqui. Ah, isso aqui aparece. Eu tenho várias pedras da lua artificiais. Elas ficam muito bonitas em taça de cristal com água na luz da lua. Fica super bonita. Você pode oferecer para alguma divindade se você quiser esse brilho. Mas, por exemplo, eu tenho esse cristal que tem um formato de pentagrama. E eu vou consagrá-lo hoje na lua cheia para trabalhar com o poder do pentagrama. E posso utilizar também na água para lunarizar, né? Ou posso usar um cristal simples e colocar na água também para potencializar, além das ervas, tá? Por vezes, para quem trabalha, ó, quem tem esses cristais em forma de pirâmide, né? Você pode colocar também
a água aqui, né? E colocar na lua e pedir para o poder da pirâmide potencializar ainda mais a força da lua. Isso assim para quem tiver, tá? E deixa lá lunarizando, tá? Isso é uma das dicas. Outra dica para quem trabalha com espelhos, é uma ótima noite para potencializar o poder dos espelhos. Depois eu vou falar do que como você vai usar essa água que a gente lunarizou, tá? Eu tenho aqui uma pedra de mica que eu uso como espelho mágico, ó. Tá vendo? Essa daqui é nova, eu tenho outra. Então eu vou consagrá-la hoje, né? Potencializá-la como um espelho mágico na luz da lua de hoje. E aí, mesma coisa, eu vou tentar olhar a lua por esse espelho de pedra, tá? Então hoje também é uma noite para vocês consagrarem instrumentos mágicos, né? Principalmente os instrumentos mágicos ligados à força lunar feminina, né? Que é caldeirão, taças, que mais? Todos os instrumentos ligados ao feminino. Outra pedra que também é interessante usar na lunarização de água é a ametista, porque ela também trabalha bem o chakra frontal, tá? Depois que a água estiver pronta, você deixa lá umas 2, 3 horas na lua, mas não deixa a noite inteira, tá? Porque se você deixar a noite inteira, você vai dormir, ele vai pegar os raios do sol no dia seguinte. Como a gente está trabalhando com uma água com o poder da lua e não com o poder do sol, você tem que tirar essa água antes do amanhecer. Então é melhor que você deixe lá 2 horas, mais ou menos, antes de dormir, você tire, junta tudo num vidro, fecha e guarda, tá? A água com ervas, a água com elementos biológicos, com o tempo, se você guardar por muito tempo, pode acontecer de estragar, certo? Principalmente em lugares muito quentes. Então, o que você faz? Você coloca um pouco de álcool de cereais para que essa água não estrague. Uma colherzinha de sobremesa já é o suficiente para que não estrague, né? Num vidro pequeno. E depois você guarda essa água lunarizada, empoderada, em um vidro que você queira, por exemplo assim, com a erva dentro, ou um vidro mais escuro, tá? Ou mesmo garrafinhas, tá? E use sempre que você precisar. Como que você pode usar essa água? Tudo aquilo, em qualquer processo que você queira o poder da lua. Em banhos, como poção, passando nos chakras, tá? Essa poção é legal você utilizar no chakra laríngeo, para desenvolver a clareaudiência, que tá ligado ao ouvido, tá? No chakra frontal, para desenvolver a clarividência, e no chakra da coroa, para desenvolver a conexão com planos superiores, com o plano espiritual, com os outros mundos, tá? E também para desenvolver a conexão com o teu eu interno, com o teu eu superior, enfim, com o teu self, como cada um chama, tá bom? Você pode usar para consagrar instrumentos mágicos em outro momento, você pode utilizar como água abençoada, você pode usar como água de cura de processos ligados ao feminino, à menstruação, aos ciclos hormonais, à menopausa. Você pode usar para quem faz aqueles sachês para dormir e coloca embaixo do travesseiro, você pode utilizar essa água bem pouquinha para consagrar qualquer magia para coisas ligadas ao sono, certo? Ou mesmo antes de dormir, passa no chakra frontal para ter sonhos bons, sonhos lúcidos. Quando você está com problemas e que você não acha a solução, você já pensou e que é uma clareza, que a tua mente abra e te ajude a orientar, ou uma conexão com o teu eu interno para que te mostre o caminho, você também pode usar essa água, tá? Então, enfim, tudo que está ligado a processos femininos. Você pode fazer um perfume, né? Principalmente as mulheres podem utilizar para fazer um perfume dessa água, para sedução, para magnetismo, para atrair aquilo que deseja, tá? Pode usar em outras magias para
untar a vela, ou para colocar em água, por exemplo, quando eu atendo aqui no consultório, ou com tarô, ou com baralho cigano, sempre deixo o elemento água na minha mesa, nesse potinho. Então eu posso pegar essa água e colocar um pouco aqui para potencializar a energia da água no meu atendimento com uma energia lunar, que é essa energia da expansão, para ativar os dons psíquicos, tá? Muito bem, essa é uma forma de fazer com água. Você pode fazer também uma poção com óleo, tá? Utilizando óleo. O que eu indico quanto óleo vegetal, tá? Você pode usar óleo vegetal de semente de uva, porque a uva tá ligada à energia lunar, tá? Você pega um potinho, um vidrinho, enfim, coloca o óleo e também vai fazer o mesmo processo igual da água. Você pode colocar a erva dentro, como eu tenho aqui, né? Você pode colocar a erva dentro e pôr para lunarizar, olhando também a luz da lua, né? Você vai usar um pote um pouco maior que esse, ou maior que esse, e você também pode usar os óleos essenciais aqui, tá? Então, óleo essencial de Artemisia, como eu tinha falado, lunariza esse óleo, tá? E faz o mesmo processo. A única coisa é que você não vai colocar álcool de cereal nele, tá? Porque não vai misturar álcool com óleo. E tem óleos, por exemplo, pode usar óleo de amêndoa também, tá? Óleo de amêndoa tem uma energia mercuriana, de mercúrio, então de comunicação, que favorece essas trocas, né? De informação psíquica e espiritual. O óleo de amêndoas, por vezes a gente encontra até nas farmácias óleo de amêndoas com vitamina E. Vitamina E é conservante, tá? E aí você deixa as ervas lá, depois deixa lunarizando, aí você deixa um dia guardado, só que aí depois você tira as ervas, principalmente ervas que são mais... As ervas lunares, normalmente elas são mais aquosas, né? Elas são mais úmidas, né? Então se você deixa muito tempo no óleo, elas estragam. Então deixa lá um dia ou dois no máximo, tira as ervas, tá? Devolve para a natureza ou deixa secar e usa até como um incenso e queima, mas não deixa o óleo com as ervas, tá? A mesma coisa com a água, tá bom? Muito bem. E aí usa da mesma forma como da água. E aí você pode guardar também em potinhos assim, potinhos escuros, potinhos de poções que eu tenho, mas que tá ali. Isso. Outra coisa que vocês podem fazer na lua, mais uma energia para lunarizar a água, é usar, para quem conhece, oráculos de cartas ligados ao poder lunar, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma carta, um arcano de baralho cigano, certo? Que ele evoca o poder da lua. Você pode pegar, então, colocar, por exemplo, num potinho desse a água ou óleo para lunarizar, e para potencializar você também pode colocar o arcano da lua, tá? Até porque esse próprio arcano ele vai se empoderar com o poder da lua, tá? Esse no caso é um baralho cigano. Nós podemos usar também o tarô ou outros oráculos. Eu tenho aqui o baralho da Wicca, que eu gosto muito, e você pode, para quem tem, ou você acha a imagem na internet e imprime, tá? Você pode trabalhar alguns aspectos empoderando essas cartas com a poção que você está fazendo. Então a gente tem o arcano aqui da lua, do baralho da Wicca, né? Aí você pode até trabalhar ele conforme essa carta diz que é o senso de oportunidade, as mudanças, né? A fertilidade. Nós temos aqui a bola de cristal, que é a questão da clarividência, do poder psíquico, da ampliação da intuição, tá? Nós temos essa carta que eu gosto muito, que é a vassoura. Ela mescla aqui o poder da lua e do sol, né? Mas o voo da vassoura, né? O voo da bruxa tá ligado aos processos de projeção astral, o mundo dos sonhos. Então você pode usar especificamente essa carta para potencializar
essa energia, dessas habilidades. Um outro que tem aqui que eu gosto muito, que eu até uso também na jornada de bruxaria, esse aqui é o baralho da Wicca, Otávio. É a carta do neófito, que ele está, né, o aprendiz está de frente para o espelho, né? A lua tem muito a ver com magia de espelhos, né? Então, se você quer ter uma conexão com o teu mestre de magia, com o seu eu interior, o seu bruxo interno, o seu mago interno, ou outros seres, ou meramente entrar em contato com outros planos, você pode usar este arcano, tá? E também nesse baralho da Wicca tem a senhora, que é a sacerdotisa. Para quem é sacerdote ou sacerdotisa e quiser, né, aumentar o seu poder sacerdotal, a sua conexão, né, com as divindades e tudo mais, também pode utilizar, já que é a noite de lua cheia, amplia todas essas conexões, tá? O que mais que eu tenho de dicas aqui? Bom, você pode usar também para quem, eu falei dos cristais, né, para potencializar a água, você pode usar luzinhas também. Agora, a lua cheia, ela energiza e potencializa os cristais, os oráculos, os instrumentos mágicos, tá? Então é uma noite assim que você tem muita coisa para fazer, tá? Bom, essa era a dica sobre o dia de hoje. De qualquer forma, ai Cris, não tenho nada de ervas, nada de cristais, nada de nada para fazer hoje. Se você tiver água e um pote, você já tem algo para fazer da magia. Você vai fazer então só a parte da água, captando a luz da lua, tá? E lunariza e depois usa essa água para o que você quiser, tá bom? Os outros ingredientes, eles vão potencializar bastante, mas se você não tiver, usa a água, lunariza a água e guarda essa água. E se chover hoje na sua região, guarde essa água poderosa, tá bom? Outro dia qualquer daí eu vou fazer um vídeo só sobre as águas sagradas, água de chuva, água de mar, água de praia, água de rio, cachoeira e o que a gente pode fazer com essas águas, tá? Muito bem, e para fechar, eu queria passar uma outra dica agora de outra coisa, de uma revista que eu vi nas bancas, que eu achei muito interessante, que é essa daqui. O grande livro das mitologias, da revista Mundo Estranho. Ela fez essa edição especial, está muito bonita, eu não li toda ainda, mas o que eu também achei interessante é o seguinte, primeiro que a produção dela tá muito linda. Ela fala também dos mitos brasileiros, né, que é o que eu sempre tento falar nos meus cursos e aulas sobre a nossa história, né, dos nossos mitos brasileiros, e eles trazem aqui mitologia das Américas, como é a mitologia tupi-guarani. Os desenhos são muito bonitos. Oi, partner. Tem também... Deixa eu ver. Cadê? Tem mais um. Quais as lendas das principais etnias indígenas do Brasil? Achei muito legal. Tá super bonita. E tem outros que a gente adora, né? Sobre os celtas. Sobre os egípcios, né, gente? Aliás, adorei atrás da revista, que é o meu querido Anubis, ou Inepu. Né? Que mais? Ah, fala de dragões também. Ó, que lindo. Fala de dragões, fala dos diversos dragões, das diversas culturas. Deixa eu ver o que mais. Fala sobre Yorubá. Ó, que legal. Como é a mitologia Yorubá.
As sereias, fala sobre as sereias. É uma revista, tá nas bancas, tá? Como é uma mitologia polinésia, né? A gente teve aí uns desenhos falando sobre, né? Sobre os imortais. Quem são os 8 imortais? Que mais? Ah, não podia faltar os meus queridos egípcios. Ó, que lindo. Por que Set e Osíris brigaram? A diagramação da revista tá muito linda. E olha, não tô ganhando nada pra isso, é que eu achei muito, muito legal. Os astecas, fala dos astecas, a rainha do mar, dos esquimós. Olha que imagem linda. Sobre mitologia maia, sobre onde fica o Eldorado, sobre o pós-vida, Tupi-Guarani já falei, celta, sobre os irlandeses, celtas, os deuses, sobre o nórdico, né? Obviamente, os nórdicos, né? Wagner Périco, tem aqui também sobre Loki, os 9 reinos, olha que bonito, os 9 reinos nórdicos. Beijo, Valéria! Ó que legal, os principais deuses nórdicos. Deixa eu ver, o Jin, Thor, Hel, Nidjor, Freya, Forseti, Balder. Ah, olha que show! Eu não li tudo ainda. Depois eu vou falar o que eu achei depois que eu ler a revista toda. O que eram os oráculos, gente? Eu falo muito sobre oráculos, né? Sobre a arte oracular. Temos aqui, ó, uma pitonisa no oráculo de Delfos, né? Fala quem é dos oráculos, conhece a ti mesmo, o transe, muito show. Sobre Atlântida, sobre Hades, ó. Quero ver se eles falam direitinho, né? Depois eu vou ler, vou ver. Sobre o Minotauro e o Labirinto, tem uma pessoa que vai adorar isso aqui, que eu conheço, que eu estava falando sobre a mitologia do Labirinto. Sobre Teseu e a mitologia grega, né? Sobre os argonautas. Sobre os 12 trabalhos de Hércules. Beijo na mamãe, Valéria. O templo de Ártemis, né? Aliás, a gente estava falando aqui da planta Artemisia. Artemisia, o nome dessa planta vem da deusa Ártemis, né? Tá? Olha que linda. Como a estátua de Zeus. Olha que lindo. Parabéns para a diagramação dessa revista. Sobre o Olimpo, quais os deuses gregos. E olha que lindo. Atena maravilhosa, suprema. Né? Então fica aqui a dica dessa revista. Tá nas bancas, tá? O grande livro das mitologias. Lógico, não é uma matéria aprofundada. Esses dias eu postei os livros da mitologia grega, né, do Robert Graves, que saiu, um kit lindo. Mas esse aqui, acho que pelo que eu andei vendo assim por cima, dá um resumo de tudo. A diagramação tá linda, né, aqui o Anubis querido. Então, acho que vale a pena comprar. Eu paguei nela R$19,90. Acho que vale a pena comprar para quem gosta, para quem tem interesse. Até porque eu sempre explico para os meus alunos de magia, de bruxaria, que quando você trabalha com uma divindade, né?
na qual ela teve na vida humana um culto concreto, que ela não existe só nos mitos, ou mas que ela também tem um mito forte, essa divindade ela tem um poder forte aí relacionado maior a ela. Assim como se você trabalha, por exemplo, com uma planta, um cristal que está relacionado a um mito, como por exemplo a folha de louro. Né? A folha de louro tá ligado ao mito de Apolo e Daphne, né? Quando ela se transforma no loureiro para fugir de Apolo, né? Então eu tenho aqui folhas de louro no óleo, né? Para fazer poção. Então assim, além do próprio louro, ele ter o seu poder, né? Porque ele é uma planta solar, né? Ele é uma planta do elemento fogo, né? É uma planta considerada uma folha para prosperidade, mas além dele ter o poder por isso, ele tem um poder da egrégora, do mito que está ligado a ele, que é o mito de Apolo. Já que na época que existia o templo de Delfos, que era o templo de Apolo, se faziam coroas de louro, de ouro, para Apolo. Então isso é um contexto que está dentro de uma história da humanidade, isso aconteceu, né? O culto a Apolo, né? Essa relação da coroa de louro. Então quando você tem uma erva, um fruto, uma pedra que está ligado a mitos, eles têm um poder a mais agregado a eles, e que isso é utilizado, né? A gente direciona isso na nossa magia quando utilizar esses elementos. Então, por exemplo, o âmbar, que está ligado à Freia, né? Que tinha um colar de âmbar. A romã, que a gente tem no mito de Perséfone e outros mitos. Então, são elementos mágicos, né? São plantas, frutos, flores, resinas, que além de ter o poder por si só, tem um poder de um mito. Então eu sempre falo para os meus alunos e para os meus amigos que na magia, na bruxaria, é fundamental a gente estudar mitologia, porque a mitologia também eu falo que é um portal para certos poderes, tá bom? Muito bem, então deixei algumas dicas aqui hoje. Vamos aproveitar essa noite maravilhosa de lua azul, né? Sigam aí as dicas. Se tiver dúvidas de tudo que eu escrevi aqui, deixa nos comentários e assim que possível farei outros vídeos, outras lives falando e dando dicas mágicas, tá bom? Gratidão, até a próxima!